aproveitar. Em nome do Pai, do Creio, Deus, Pai, Criador, Cristo. Ter sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ó Maria, concebida sem pecado. Então, se chegar mais alguém que precisa do folheto, ainda temos algumas folhas aqui. Podemos nos sentar. Então, nós vamos fazer assim, o nosso método. Eu vou dar a palestra e ao final, quando eu concluir, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou passar o microfone, você pode fazer a pergunta se alguma coisa não ficou clara ou precisa de melhor aprofundamento. Sempre quando a gente vem para uma formação, é um momento de graça para a gente, de crescimento, de aprofundamento da nossa fé. A indulgência, ela está ligada ao jubileu. O jubileu já está na Bíblia, no livro do Levítico. No Antigo Testamento, de 50 em 50 anos, havia um grande jubileu. Era prescrição da aliança. E naquele tempo, por exemplo, as pessoas que tinham dívidas, as dívidas eram perdoadas. Se houvesse perdido as suas terras, recuperava-se as terras. Abria-se mão de toda vingança. E era um tempo em que se deixava a terra descansar também. Esse era o grande jubileu do povo do Antigo Testamento. O jubileu cristão, ele se baseia em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga, toma o rolo do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar a boa nova aos pobres, para trazer a libertação aos cativos, a vista aos cegos. Hoje se cumpriu esse jubileu com a vinda do Messias. A igreja sempre teve essa consciência da importância do ano jubilar para o renovamento espiritual e para o renovamento da fé. É por isso que a igreja proclama os jubileus. Os jubileus na nossa igreja santa, católica, apostólica, eles acontecem em virada de milênio, de 1000 em 1000 anos, como aconteceu no ano 2000, que o Santo Padre João Paulo II abriu a porta do novo milênio, de 100 em 100 anos, depois de 50 em 50, e de 25 agora em 25. Esses são os jubileus normais da igreja. E os jubileus agora para o cristianismo, eles não têm o objetivo mais daquela celebração igualzinha do Antigo Testamento, mas os jubileus celebram Jesus Cristo, a encarnação de Jesus e a redenção. No caso, esse ano nós estamos celebrando 2025 anos da redenção, da nossa salvação com a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Então, esse é um pouco
assim, um panorama histórico do jubileu. Houve um progresso e uma mudança em associar o jubileu à indulgência. Bem, nós católicos, cristãos, sabemos que existem os novíssimos, céu, inferno, purgatório, juízo particular, juízo final, e que o purgatório é a misericórdia de Deus além dessa vida, que nos dá a purificação e o perdão dos pecados depois da morte. Tem uma frase que diz assim, que a confissão nos garante o purgatório. A confissão nos garante o purgatório. A indulgência nos garante o céu. Então, as duas coisas estão muito ligadas, o sacramento da confissão e a indulgência que a igreja concede. Tem muitos modos de nós conseguirmos indulgência fora do ano jubilar ou fora do ano santo. Porém, todo ano santo tem uma indulgência particular, está ligada à indulgência. E nosso assunto na noite de hoje é procurar entender o que é a indulgência que nós vamos conseguir. Antigamente falava lucrar. Hoje a gente não usa muito esse termo porque fica muito econômico, monetário. Então a gente diz receber, conseguir a indulgência como dom de Deus. Antes de tudo, a consciência da indulgência está na visão de igreja 1 Coríntios 12, 27, Colossenses 2, 24, Colossenses 1, 18. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo e nós somos os membros desse corpo. Então, quer dizer que nós não estamos separados uns dos outros. Quando alguém vive uma santidade de vida, essa santidade ajuda toda a igreja. Quando nós pecamos, nós prejudicamos também todo o corpo da igreja. E a igreja entendeu que os merecimentos de Jesus e os merecimentos dos santos e de Nossa Senhora, eles não ficam perdidos. Nós vamos depois refletir melhor sobre isso. Eles são guardados no tesouro da igreja, o tesouro espiritual. E a igreja, como esposa de Jesus, esses merecimentos do próprio Jesus, de Nossa Senhora e dos santos, em algumas ocasiões ela aplica a nós, essas indulgências. Em razão da situação do pecado, nós vamos pensar um pouco o que significa também o pecado. Mas antes disso eu quero fazer um panorama com vocês, como que foi a evolução da questão da indulgência na igreja. Primeiro, quando as pessoas pecavam na igreja primitiva, a igreja do primeiro século, segundo, terceiro, até o quarto século, a pessoa fazia grandes penitências. Se ela cometia, por exemplo, homicídio, adultério, idolatria, blasfêmia, ela recebia uma penitência. Não é penitência hoje como nós padres damos 3 Pai Nosso. Não é assim. Eles faziam às vezes uma vida de penitência, para depois, no final, quase da vida, o bispo dar absolvição para a pessoa. Então, se prescrevia jejum de 40 dias até o pôr do sol, alguns lugares jejum de 1 ano, a pão e água. Se fazia jejum, e é interessante porque na igreja primitiva e até o começo do período medieval, o padre não dava absolvição antes da pessoa cumprir a penitência. Ela cumpria a primeira penitência, depois ela voltava de novo, e aí sim que ela era absolvida. Alguns faziam penitência de ir para as cruzadas, tinham penitências de pessoas que se retiravam aos conventos, se autoflagelavam para pedir perdão dos seus pecados. Principalmente quem blasfemasse contra o nome de Deus, da Virgem Maria e dos santos, deveria participar da missa 7 domingos na porta da igreja, sem entrar, e no último domingo descalço, vestido de saco. Esses eram os tipos de penitência. A penitência a pão e água que o pessoal faz hoje, na verdade ela remonta ao tempo medieval. Por quê? Porque a bebida normal na Europa, pelo menos na Europa embaixo, depois a Europa mais em cima, ou era vinho ou era cerveja. Então a pessoa ficava proibida de beber vinho e beber cerveja por 1 ano. Aí vai ficar pão e água. E então as pessoas tinham penitências enormes, né, no início da nossa igreja. É o início do período medieval. E o que acontece? A mudança. A igreja começa a conceder, através dos papas, indulgências para perdoar a pena temporal do pecado que antes eram feitas através dessas penitências duras. Agora,
Por exemplo, a primeira está na folhinha de vocês. Quando que foi o primeiro jubileu? Foi no ano de 1300. Foi o Papa Bonifácio VIII que deu esse ano de jubileu. Então mudou. Ao invés da pessoa fazer jejum a pão e água, ela se retirar para um convento, ela fazer uma grande penitência de flagelação, ou ir para as cruzadas, arriscar a própria vida, o Papa concedeu que se essas pessoas visitassem as igrejas de Roma, as 4 do Papa, São Pedro, São Paulo, Santa Maria e São João do Latrão, essas pessoas teriam redimido a pena temporal. Nós vamos chegar aqui, o que significa a pena temporal? A pena temporal não é o pecado, mas foi o primeiro jubileu da igreja, ano 1300, estipulado assim. O Papa Celestino V já tinha concedido um jubileu também. Esses jubileus de início, eles eram visitar igrejas, mas era com sacrifício, porque a pessoa Hoje a gente tem carro e esse povo aqui sofreu para vir aqui, que veio com bicicleta, aquele tempo ia a pé e fazia essas peregrinações longas para visitar igrejas em lugares que haviam ladrões também, pessoas criminosas que também tinham recebido dos confessores a imposição de fazer uma peregrinação. Então, só para a gente entender um pouco a história da igreja, que foi uma passagem das penitências duras para a peregrinação a lugares santos com a possibilidade de remissão. Remissão de pecados confessando e da pena temporal com a indulgência. Tá? A partir do século VII, houve uma mudança na confissão, porque os monges irlandeses, eles inauguraram essa forma que praticamente nós temos hoje. Você vai ao sacerdote, ele já te absolve, te impõe a penitência, mas você já está perdoado. Na igreja antiga não era assim. Tinha que cumprir a penitência para depois ser perdoado. Então, houve uma mudança no século VII. Isso também trouxe mais, assim, tranquilidade para a pessoa que peca. Porque na igreja antiga ele era um pecador público. Muitas penitências que se fazia, você olhava para a pessoa, pelo que ela estava fazendo, já sabia o que ela tinha pecado. Agora, a confissão, depois do século VII, ela fica mais reservada ao contato da pessoa com o bispo ou com o sacerdote. Então, esse é um pouco assim o panorama das indulgências na igreja. Nós tivemos problemas na igreja também de venda de indulgências, né? Embora nunca, por exemplo, num documento da igreja está escrito que era permitido vender uma indulgência. Nunca. Isso foram pregadores que tiveram comportamentos contra a lei da igreja. Por exemplo, o Concílio de Trento, que foi um concílio que durou quase 20 anos com a reforma protestante, fez a contra-reforma, de 1545 a 1563, ele estipulou a disciplina das indulgências. Porque se entende, nós vamos olhar um pouco quando nós falarmos do purgatório, eu coloquei a segunda carta aos Macabeus, o segundo livro dos Macabeus no Antigo Testamento, e quando a pessoa faz a esmola na intenção de uma pessoa morta, essa esmola de caridade, a caridade apaga uma multidão de pecados. Então ela ajuda a pessoa que faleceu. Por isso que também na origem da missa pelos defuntos, claro que eu posso oferecer a missa pelo meu defunto, toda missa eu ofereço pelos meus falecidos. Agora, se eu quiser aplicar a missa por um defunto, eu deveria fazer uma oferta mínima. Por quê? Porque eu estou fazendo um gesto de caridade no lugar daquela pessoa que já não pode fazer mais. O original da missa pelos defuntos é sempre uma pequena oferta. R$2, R$5, não sei, não é o valor, é a oferta que eu faço pela pessoa que não pode fazer. Isso está no segundo livro dos Macabeus. Tá? Então, depois, o Concílio de Trento, ele estipula a regra para as indulgências. Geralmente, os papas concediam indulgência quando precisavam construir grandes igrejas. As pessoas ajudavam com a esmola para que a igreja fosse construída, e a igreja que a esposa de Jesus aplicava pelos seus defuntos. Isso foi feito, mas isso é normal, é o correto. Tá? E o Papa Paulo VI, em 1967, escreveu um texto sobre as indulgências. E o Papa Francisco, agora por último, todos os nossos papas de tempos em tempos concederam indulgências para nós.
Mas o Papa Francisco, ele renovou a doutrina das indulgências. Nenhum Papa, assim, nos últimos anos, concedeu tantas indulgências como o Papa Francisco. Na verdade, uma coisa que era muito antiga, ele renovou e colocou em benefício dos fiéis. Porta Santa, Ano da Misericórdia, Ano da Esperança, enfim. Esse é um pouco o panorama histórico da questão das indulgências. O Papa Pio XII, ele dizia que o pecado do tempo moderno é a perda do sentido do pecado. Em que as pessoas acham que nada é pecado. Nada, eu posso fazer tudo. E esse é um grande problema. Jesus, que significa Yeshua, Jesus, Yeshua, Deus nos salva, ele veio nos libertar do pecado. Agora, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1432, diz que quando é que nós descobrimos a realidade do pecado na nossa vida? E que nós nos arrependemos do pecado? Quando nós fazemos a experiência do grande amor de Deus. Os nossos santos mesmo, eles buscavam a confissão porque eles entendiam. Está em 1 João 4,10. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. E a vida cristã não é outra coisa que buscar corresponder a esse amor. E o pecado, quando ele entra na nossa vida com a sua ilusão, ele como que interrompe esse amor, faz uma embolia e não deixa mais circular, não da parte de Deus, porque Deus nós podemos ser o pior malfeitor, pecador, ele continua nos amando. É da nossa parte que nós fechamos o nosso coração e a nossa vida para a comunhão com Deus. Por isso é necessário o sacramento da reconciliação e as indulgências para recuperar esse contato vital com Deus. As indulgências estão muito ligadas a essa dimensão. Santidade, pecado, conversão, mudança de vida, tudo a ver com indulgência. Agora, a minha intenção de provocar essa palestra muito breve é que a gente não entenda a indulgência como mágica. Fez assim. Não é. Para que a gente consiga indulgência plenária, eu preciso cumprir bem o caminho. Não tanto assim que eu tenho que fazer regras, mas eu tenho que cumprir um caminho de conversão que a igreja me aponta. Se eu não cumprir esse caminho, eu não ganho indulgência plenária. Isso vai ficar claro aqui na nossa reflexão. Bom, o pecado também como negligência, como esse rompimento de amizade com Deus. E a igreja sempre entendeu os pecados qualificados em duas espécies. Baseada nas epístolas de São João, existem pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. E esses pecados que não levam à morte são chamados pecados leves ou veniais. E os pecados que levam à morte da alma são pecados graves ou mortais. Então isso precisa... É claro, o nosso povo tem dificuldade assim, de entender o que é um pecado leve, um pecado venial e um pecado mortal. O pecado venial, ele fere a relação com Deus. Ele arranha essa relação de amizade com Deus. Ele machuca essa relação com Deus. Esse é o pecado venial. O pecado mortal, não é que ele mata a graça, mas ele quase que corta a relação com Deus. Ele quer matar a graça divina na alma. Então é pecado mortal ou grave. E como fazer a diferença? Os pecados graves e mortais, geralmente, eles atingem de cheio os 10 mandamentos. Eles vão lá no coração dos 10 mandamentos. E tem um prejuízo para os outros. Tem um prejuízo para nós. Tem uma ofensa grande a Deus, como blasfêmia, adultério, roubo, homicídio. Agora, os pecados veniais ou leves são esses pecados que eles nos acompanham durante o nosso dia. Uma palavra indevida, fez uma ofensa, não tirei a vida da pessoa, mas ali. Né? Também atingindo os 10 mandamentos, existe uma gradatividade. Por exemplo, matar é mais grave do que roubar. Isso é muito claro para nós. Todos são pecados, mas é mais grave. Agora, todos os pecados, eu fiz um pouco uma linha com algumas comparações. Seja o venial, seja o pecado grave ou mortal, ele tem a culpa do pecado. E essa culpa do pecado, ela é perdoada através de 3 sacramentos na igreja. O primeiro sacramento que perdoa os pecados é o batismo.
A criança que não tem pecados pessoais é perdoado o pecado original, de Adão e Eva. Mas se eu batizo um adulto, ele nem deve confessar para comungar. Ele já pode comungar imediatamente, porque ele já foi limpo do pecado no ato do batismo. E depois do batismo, quando acontece o pecado novamente, a pessoa tem a possibilidade de ser redimida pelo sacramento da penitência, pelo sacramento da confissão. Quando Jesus, João 20, 23, diz para os apóstolos: a quem vocês perdoarem, eu perdoarei. A quem vocês retiverem, os pecados serão retidos. E essa autoridade foi transmitida na nossa igreja pela ordenação sacerdotal aos bispos e aos padres. Eu posso. E o sacramento da unção dos enfermos também me concede o perdão da culpa do pecado. Santa Catarina de Sena diz que quando eu me confesso, eu retorno, ela chamava a confissão de batismo continuado. Quer dizer, eu me confesso, eu volto lá na minha pia batismal, eu fico puro como uma criancinha recém-batizada. Sim, pela confissão. Ela apaga todo o pecado. Às vezes a gente confessa com o padre e ainda fica martelando na cabeça aquilo lá que a gente não se perdoa, né? Mas Deus já perdoou. Se Deus já perdoou, eu não deveria ficar me culpando mais, porque Ele não vai pedir contas disso. Já fui perdoado. Porém, Deus me perdoou da culpa eterna do pecado. Da culpa do pecado. A culpa eterna, se ela não for perdoada aqui, ela pode ser purificada pela misericórdia de Deus no purgatório, pelas missas celebradas. Pode, pela oração da igreja. Até quando a gente benze um defunto, a gente diz: Deus, perdoai-lhes os pecados que ele cometeu na sua fraqueza humana. A doutrina da igreja diz que há perdão de pecados depois da morte, mas isso pela missa e pela oração da igreja. Mas as indulgências não são para o perdão dos pecados. As indulgências são para a pena temporal do pecado. Há uma diferença entre a culpa. A culpa é perdoada no sacramento, que eu disse: batismo, confissão e unção. Agora, a pena temporal do pecado, o que é? A pena temporal do pecado são as consequências que o pecado deixou. A sombra que o pecado deixou em mim. O sofrimento que o pecado que eu fiz gerou nos outros. Ou seja, o desequilíbrio ou a desordem que o pecado gerou. Isso é pena temporal. Temporal quer dizer do nosso tempo, da história. Gerou. É como o corpo nosso. Quando o corpo você fere uma parte, ele está doente, todo o corpo sente. Então, essa é a pena temporal. Pena temporal não é o pecado. Questão de pecado você tem que perdoar na confissão. Por isso que não tem como a gente receber indulgência se a gente não tiver confessado. A não ser que eu não tenha pecado grave. Ou alguém que vem confessar fala: eu não tenho pecado. Eu falei: oi, parabéns, você é a Virgem Maria, que eu não tenho pecado. O provérbio diz que o santo mais santo peca 7 vezes ao dia. Então, primeira confissão e a indulgência. Ou tem ainda um modo de vir à igreja e confessar depois, não tem problema. Mas dentro de algum período, pelo menos ali dentro de uma semana, 8 dias, eu tenho que cumprir as prescrições para receber a indulgência. Eu coloquei aqui para vocês, o salário do pecado é a morte, tudo isso aqui, mas enfim. Agora, mais uma orientação para discernir o que é pecado mortal ou pecado grave. No sínodo de 1983, os bispos pensaram, não bispos, teólogos, sugeriram aos bispos, né, essa doutrina não passou como oficial, de dividir os pecados não só em 2, mas em 3. Pecados veniais leves, pecados graves e pecados mortais. Porém, a grande maioria entende que o pecado grave é o mortal, é vida e morte, não tem escapatória, né? Mas se diria que o pecado mortal seria ainda um pecado mais forte do que o grave. O grave atingiria os 10 mandamentos, de cheio. Mas o pecado mortal seria quando a pessoa realmente faz aquilo querendo rejeitar a Deus. Querendo, porque tem pessoas que elas pecam, mas pecam por fraqueza. Pecam por debilidade. Ela não faz aquilo querendo ofender a Deus de frente, assim. Outras pessoas querem blasfemar e ofender mesmo a Deus. Aí isso seria mortal, quando a pessoa realmente não aceita Deus voluntariamente. Porém, a igreja, oficialmente, no catecismo, ela não faz diferença. Grave é mortal e pronto, né? Agora, para ter um pecado mortal, um pecado grave, é preciso matéria grave. Tem que ser coisa séria. Pode ser bobeirinha ali, né? Tem que ser coisa séria. Tem que envolver demônio, ou envolver os sacramentos, envolver os 10 mandamentos, tem que ser sério. A pessoa
tem que ter plena consciência que aquilo é pecado. E ela tem que deliberar, ela tem que querer fazer aquele pecado. Muitos casos é ignorância. Às vezes a pessoa faz um pecado, mas ela não recebeu nada, ela não fez uma catequese, ela não teve uma família que a instruiu, ela não sabe. Então, nesse caso, dificilmente vai entrar em questão de pecado grave, porque ela não é consciente daquilo. Mas na medida em que a pessoa sabe que aquilo é pecado, ela quer fazer aquilo e ela faz, e a matéria é grave, incorre em pecado grave. Tá? E o pecado grave precisa remissão na confissão. Os pecados veniais, eles são perdoados em toda a missa. Nós acabamos de celebrar a missa. Quando faz, Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, confessa a Deus, o Padre diz, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. Não é de mentirinha que o Padre está falando aquilo. Ele está dizendo que os teus pecados estão sendo perdoados ali na missa. A missa está perdoando os teus pecados. A hora da consagração é a hora de perdão. A hora do cordeiro, nós também pedimos piedade, piedade ao cordeiro. Os pecados veniais são dissolvidos, são perdoados na missa. Os pecados graves precisam de sacramento da penitência. Precisam de confissão auricular, que a gente diz, no ouvido do sacerdote. Tá? É claro que tem pessoas que não têm pecados graves, mas ela não vai ficar a vida inteira sem confessar. Mesmo os pecados leves, por uma delicadeza que a gente tem para com Deus, a gente também procura o sacramento da confissão. Às vezes a pessoa acha que não tem pecado, né? Tinha um monge que era amigo meu, ele já faleceu, Dom Bernardo, ele dizia, tinha uma senhora que vinha falar comigo, ela dizia que ela não tinha pecado. Aí eu impus para ela dar confessar todo mês. Eu começou a achar pecado. Tem pecado. Tem. É que às vezes a gente se acostuma com aquela situação. Né? E não tem pecado de estimação, viu, gente? De estimação é o gato, o cachorro, o passarinho que você tem lá em casa, que lá é estimação. Pecado não. Pecado, você tem que ter a firme decisão de deixar essa situação. Pois nós vamos aprofundar isso também como uma condição para receber as indulgências. Eu já fiz essa explicação para vocês sobre a pena temporal. Ficou claro o que é a pena temporal, né? Que são as consequências do pecado, as desordens do pecado. Então, isso nos abre muito o leque para entender o que é indulgência. Porque essas consequências do pecado que eu tenho, ou elas são redimidas, são perdoadas, essas consequências, aqui, enquanto eu estou vivo, ou eu não posso entrar no céu com elas. Essa pena temporal. Ela tem que ser purificada no purgatório. Ou aqui, ou no purgatório. Então, a indulgência vale para isso. Isso também nos dá uma chave de leitura para entender uma coisa. Uma vez um jovem veio conversar comigo e ele disse assim, Padre, eu posso ganhar indulgência para minha irmã? Eu perguntei, sua irmã está viva? Ele disse, sim. E eu respondi, e você não pode ganhar indulgência para sua irmã. Indulgência não, você pode rezar pela sua irmã, você pode fazer sacrifício por ela, pedir a conversão dela, isso sim. Porque quem está vivo, você só consegue indulgência para você mesmo. Você consegue indulgência para você mesmo, para outra pessoa viva não. Você pode conseguir só para 2 tipos de pessoa. Ou para você, indulgência. Ou para os teus falecidos, porque os falecidos não podem mais conseguir indulgência para eles. Então você, em nome dos falecidos, pode, por uma misericórdia de Deus. Não estou dizendo que você não pode conseguir graças para os teus parentes vivos, gente. Por favor, não vai entender errado o que o Padre está dizendo. Graças, milagres, você pode conseguir para os teus parentes vivos. Eu estou dizendo indulgência. Indulgência. Indulgência para você e para os falecidos. Fora disso, não tem. A igreja não concede. Tá? Ok. Eu coloquei na folhinha de vocês também, depois vocês olham, porque eu fiz uma letra tão pequenininha para caber em 2 folhas. Mas algumas citações bíblicas de 1 Coríntios 3, 13 e 15, que fala do fogo que nos purifica nas nossas obras. Segundo Macabeus 12, 46, é quando Judas Macabeu, depois de terminar a guerra, ele oferece algumas moedas no templo para que fosse perdoado os soldados que lutaram e foram mortos na guerra, para que houvesse perdão pelo sacrifício oferecido no templo. Mateus 12, 32, Jesus diz que há pecados que serão perdoados neste século e no outro, nesta vida e na outra. Só um que não, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo que existe perdão de pecados depois dessa vida, porque senão a misericórdia de Deus seria muito curta e teria muito pouquinha gente no céu.
Se o perdão de Deus fosse só para agora, né? O pecado contra o Espírito Santo, na verdade, é o fechamento da pessoa. Quando a pessoa não aceita o perdão, quando ela não aceita o Espírito Santo, qual o pecado que Deus não perdoa? Quando eu falo muito simples para as crianças da catequese. Qual pecado Deus não perdoa? O pecado do qual você não se arrepende. Se você não se arrepende, não tem como a misericórdia entrar. Agora, se você se arrepende, Deus perdoa. Perdoa tudo, perdoa sempre, dizia o Papa Francisco. Depois também, Marcos 3, 29, quando diz que quando o patrão voltar, o servo que foi bom será acolhido, e aquele que bastonou os outros, que bateu nos outros e não obedeceu, será chicoteado muitas vezes. Então é uma purificação depois da morte, né? Muitos santos nossos, eles tiveram visões do purgatório, mas são visões de revelação particular, não é doutrina assim revelada, né? Mas Santa Catarina de Gênova foi uma das que mais entendeu o purgatório, as visões que ela teve, e ela enxergava no purgatório um fogo que queima. Mas é um fogo do amor de Deus que queima. E que a pessoa sofre no purgatório, sim, sofre. Não vai pensar que você vai para o purgatório e vai ficar lá com ar-condicionado e suco de limão, gente. Não, viu? Purgatório é purgatório. A palavra está dizendo. Só que o purgatório é a certeza do céu. Quem vai para o purgatório não vai para o inferno. Quem vai para o inferno já vai virando rodopiano e já vai para o inferno, né? Agora, quem vai para o purgatório sabe já, é a antessala que vai te preparar para o céu. Mas, como certas coisas a gente não consegue ainda resolver aqui na Terra, Deus dá essa possibilidade para nós. Não como um lugar que eu fico lá queimando. Queima sim, no amor de Deus, mas que eu vou perder lá no purgatório minhas mágoas, a minha pena temporal, o meu apego, para que Deus seja tudo em mim. Isso sim. Se a gente entrar no purgatório, gente, vamos sofrer um pouco, às vezes precisa, né? Às vezes passamos um pouco de purgatório aqui também, né? Mas já é uma graça imensa. Se a gente ganha o purgatório, já ficamos muito felizes, né? Não são tantos assim que vão direto para o céu, né? O Carla Kutz queria ir direto para o céu. Ele queria. Mas nós temos que pensar, se eu estou querendo ir direto para o céu, que jeito que eu estou vivendo? Aí é que está. Ok. Essas outras questões aqui eu coloquei o nome da Maria Sima aqui também, que é uma mística que fala do purgatório. Ela fala um pouco da comunicação das almas do purgatório com os vivos. Porém, não tem dogma da igreja que fale disso, não é ninguém obrigado a acreditar que as almas do purgatório se comuniquem conosco, porque se você não compreender bem, pode cair em espiritismo. Espiritismo não é cristianismo, né? Mas existe uma comunicação da igreja triunfante, da igreja padecente, que está no purgatório. A igreja triunfante são santos, a igreja padecente do purgatório e a igreja militante, que somos nós. Existe uma comunicação, mas ela tem que caber naquela única palavrinha que nós dizemos no credo: creio na comunhão dos santos. Está em Romanos 8,38, nem a morte nem a vida nos separará do amor de Deus. Ou seja, há um intercâmbio entre daqueles nossos irmãos da igreja que já foram, que já partiram, e nós que aqui estamos. Onde está a nossa comunicação? Em Cristo, na Eucaristia, na oração, na penitência. E essa devoção às almas do purgatório é muito interessante, porque muitos santos, eles conseguiram graças, porque eles diziam: eu rezo pelas almas do purgatório, eu ofereço missa pelas almas, as minhas orações pessoais, terço, ejaculatória, dá-lhe Senhor repouso eterno, a luz perpétua ilumine, ganha indulgência para as almas do purgatório, quem reza essa indulgência parcial. E os santos experimentavam que quando essas pessoas são liberadas do purgatório e elas chegam ao céu, elas fazem o trabalho contrário. Como elas foram ajudadas, elas começam a ajudar nós, no sentido de oferecer suas orações por nós. É uma devoção muito piedosa e muito boa, né? Então, eu acho que ficou claro já para nós, né, diante do Código de Direito Canônico, eu coloquei na folhinha de vocês aí, o que é indulgência? O que é pena temporal? Indulgência é remissão diante de Deus da pena temporal, devida pelos pecados já perdoados na confissão quanto à culpa, isto é, os quais a absolvição já foi obtida pela confissão, que o fiel devidamente disposto, em certas condições, alcança por meio da igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Quando eu recebo uma indulgência, eu estou recebendo os merecimentos,
os sofrimentos, a santidade de Jesus Cristo e dos santos, porque a igreja é um corpo. Então, a santidade deles ajuda a vencer a minha pena temporal. Tá? Ok, eu acho que já ficou claro. E lembrando também que não só os pecados graves têm pena temporal, os pecados veniais também. Eles também, todo pecado ele cria uma desordem, uma má tendência em nós e uma desordem na igreja. Então precisa curar essa desordem. Né? A indulgência, ela não só também apaga a pena temporal. Quer dizer, você recebeu a indulgência aqui nesse santuário. Até dia 9 você pode receber uma indulgência plenária por dia. E você aplica como você preferir, mas tem que ter intenção de receber. Intenção. Aí você aplica por você e nos próximos dias você vai fazendo um elenco dos teus falecidos. Olha, o correto, no normal das indulgências, é oferecer um dia por cada falecido. E quer dizer, para ganhar a indulgência novamente, você tem que visitar o santuário de novo. Você tem que rezar pelo Papa, oferecer por essa pessoa e participar da missa. Claro que a comunhão ela pode ser feita dentro daquela semana. E mesmo que você não receba comunhão na missa, vale, você pode receber a comunhão na celebração da palavra, ou se for doente do ministro, do padre, não tem problema. Tá? Isso. Então, uma frase aqui do Papa Francisco, que eu acho que eu pus na folha de vocês também, que é da bula Misericordiae Vultus. Essa bula proclamou o ano da misericórdia em 2016. E o Papa Francisco dizia assim, no sacramento da reconciliação, da confissão, Deus perdoa os pecados, que são verdadeiramente apagados, os pecados. Mas o cunho negativo que os pecados deixaram nos comportamentos e nos pensamentos permanece. A misericórdia de Deus, porém, é mais forte também do que isso. A misericórdia de Deus é mais forte que o pecado e mais forte que a pena temporal, que as consequências do pecado. Ela torna-se indulgência do Pai. Quando eu estou recebendo a indulgência, estou recebendo a indulgência de Deus Pai, que através da esposa de Cristo, quem é a esposa de Cristo? A igreja. Alcança o pecador perdoado e liberta-o de qualquer resíduo das consequências do pecado. Eis aqui a pena temporal. O resíduo que o pecado deixou em mim. Aquela coisa ruim, aquela má tendência, aquela sombra. A misericórdia de Deus arranca também isso. Né? É como se, por exemplo, a confissão, eu fiz uma grande ferida. Porque o pecado é uma ferida, não é uma roupa que leva para passar o homo progress. O pecado é uma ferida. O sacramento da confissão curou a ferida, mas ficou uma cicatriz. A indulgência tira a cicatriz. Ela marca que ficou. Tá? Alcança o pecador. Que bonito isso, gente. A indulgência do Pai alcança o pecador. Não é tanto o pecador que busca a indulgência do Pai que nos alcança como filho pródigo e liberta-o de qualquer resíduo do pecado, habilitando-o a agir com caridade, a crescer no amor, em vez de recair no pecado. Isso é bonito, porque receber a indulgência te dá força para não recair no mesmo pecado. É muito bonito isso, muito forte. Né? Portanto, a indulgência, de novo, o Papa Francisco, aqui no SNC, significa esse documento que é o documento para a abertura desse ano santo. Spes non confundit. A esperança não decepciona. Seria bom que vocês lessem. Enquanto eu vou terminando aqui, eu vou passar esses dois livrinhos. Esse aqui é da Paulus. Ele é mais completo do que essa palestra de hoje, porque esse livrinho aqui mostra todas as orações, quase todas, né, e circunstâncias em que eu posso conseguir indulgência. Plenária ou parcial. E esse aqui são as indulgências desse ano santo. Então, passe um pouco para você ver se você quiser tirar foto. Esse aqui, se vocês encontram pela internet, é só digitar Spes non confundit, que você pode ler lá na internet. Então, o dom da indulgência permite-nos descobrir a ilimitada misericórdia de Deus. Não é por acaso que na antiguidade, indulgência e misericórdia era a mesma palavra.
Quando Deus tem misericórdia, é porque Ele tem indulgência de nós. Agora, o que significa receber a confissão para nós cristãos? E não só a confissão, mas depois da confissão eu receber a graça da indulgência. Significa ter um perdão pleno. Bom, se você confessou, o sacerdote confessou sinceramente, com contrição perfeita, o padre te absolveu, você cumpriu a penitência, você recebeu a indulgência, se você morrer naquela hora, provavelmente você vai direto para o céu. Só que depois começa a pecar de novo, né? Então, vai ter que receber. A gente vai precisar de indulgência até o fim. Depois eu vou falar também da indulgência no fim da vida que o sacerdote concede. Aqueles que são devotos do Sagrado Coração recebem essa indulgência, viu? No fim da vida. Não morre sem o sacramento. Devoto do Sagrado. Né? Depois, já falei do pecado como feridas, que a ternura de Deus age nessas feridas e faz com que elas desapareçam. O Cristo crucificado é a grande indulgência do Pai, diz o Papa Paulo VI. E o tesouro da igreja, o tesouro da igreja não é material. O tesouro da igreja é espiritual. É lá nesse tesouro espiritual da igreja, em Cristo como centro, em Nossa Senhora, em todos os santos, que a igreja vai buscar para aplicar a você um tesouro. E esse tesouro da santidade deles, a santidade de Jesus, que se reflete nos santos, vai ser aplicada a você e a mim. A nossa relação com os santos deveria ser relação assim de amizade, sabe? De gente viva com gente viva. Jesus mesmo falou, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus dos vivos, não dos mortos, dos vivos. Quem fica com essa bobeira aí que estão dormindo, é tudo gente que leu versículos separados, né? Se leu Apocalipse 7, 8, você vê que os santos estão todos em volta do trono do Cordeiro. Mateus 10, 42 diz assim que não ficará sem recompensa quem der um copo de água pelo meu nome. É o mérito, não fica sem recompensa. Todo bem que os nossos santos fizeram, que Nossa Senhora fez, tudo que Jesus fez e sofreu, está dentro do tesouro da igreja que vai sendo aplicada a nós por ela mesma. Tá? 1 Pedro 2, 20 diz que nós podemos suportar os sofrimentos também como indulgência. Agora, eu vou colocar para vocês as atitudes para receber as indulgências e vou fazer a diferença entre as indulgências parciais e as indulgências plenárias. Depois nós vamos para o fim da nossa conversa. Tá? Para receber a indulgência, tem algumas condições. Primeiro, a pessoa tem que ser batizada. Uma pessoa não batizada, não é que Deus não a ame, gente. Deus a ama, Deus a abençoa, Deus gosta dessa pessoa. Mas a indulgência, por prescrição, é para quem é batizado. Não consta no ritual de indulgência que a pessoa ela tem que ser crismada, tem que fazer a primeira comunhão. Não, é melhor que ela tenha o sacramento da iniciação cristã. Né? Agora, se ela estiver numa situação irregular, provavelmente ela não vai receber indulgência plenária. Ela vai receber indulgência parcial. Uma situação irregular. E como que é a situação regular perante a igreja, padre? Eu vou falar o que é regular, daí vocês entendem o que é irregular. Situação regular perante a igreja é solteiro, celibatário, casado na igreja, viúvo. Essas são situações regulares, em que me possibilita receber indulgência plenária. Depois, não ser excomungado. Ninguém excomungou vocês, né? Não receber a excomunhão. A excomunhão, é difícil receber a excomunhão, mas, por exemplo, uma pessoa que profana a Eucaristia, tem pessoas que têm outros ritos satânicos, etc. Está excomungada da igreja. Pode. O bispo proclamou uma excomunhão, uma pessoa que fez uma ofensa muito grande a Deus, a Nossa Senhora. Aí o bispo tem que tirar a excomunhão. Algumas são reservadas ao Papa. Essas reservadas ao Papa, eu, como missionário da misericórdia, posso retirar. Mas eu não vou entrar em casos aqui de excomunhão, não é o caso nosso. Mas se a pessoa estiver excomungada, ela não pode receber. A indulgência plenária, não tem como. Tem que se encontrar em estado de graça, ao menos no final das obras prescritas. Ao menos no final você tem que se encontrar em estado de graça. O que significa estado de graça? Não estar em pecado grave. Ter se confessado. Mas você já confessou na Páscoa, não cometeu nenhum pecado grave? Você consegue indulgência plenária. Ok. E depois cumprir
as ações prescritas no tempo e no modo devido. O objetivo das indulgências é tornar a vida do cristão mais santa, mais útil. A conversão é necessária, senão a indulgência é uma ilusão. Pus essa frase do padre Bernard Sesbue, que foi professor lá na universidade onde eu estudei francês. Se não tem conversão, a indulgência é uma ilusão. Ela tem que me levar a uma mudança de vida. É esse o objetivo, tá? Agora, quando que a indulgência é parcial? A indulgência é parcial quando ela libera parcialmente a pena temporal devida aos pecados. Ela te libera parte, não dá para saber quanto, mas parte. E essa é a indulgência parcial. A indulgência parcial a gente pode conseguir por vários modos. Por exemplo, fazendo o sinal da cruz com fé, você ganha indulgência parcial. Você, rezando o Pai Nosso, uma oração prescrita pela igreja, você ganha indulgência parcial. Você usar um crucifixo, uma medalha, um escapulário benzido por um sacerdote com fé, ganha indulgência parcial. Quer dizer, parte daquela pena temporal que você pagaria no purgatório, que você teria que... Não pagaria, que você teria que purificar, ela já é purificada aqui. Mas são gestos simples que nos concedem indulgência parcial. Simples. Uma caridade pequena, uma esmola que você dá para uma pessoa que precisa. Não jogar o dinheiro na cara do mendigo, não. E não. Tem que fazer uma caridade para a pessoa, conversar com a pessoa, saber ver como que a pessoa chama, tratar a pessoa como gente. Isso aí é caridade, você ganha indulgência de Deus se você fizer isso, né? Se você fizer menos de meia hora de leitura da Bíblia, você ganha indulgência parcial. Então, em estado de graça. Menos de meia hora de adoração ao Santíssimo também. Se você fizer um dia de jejum, você ganha indulgência parcial. Se você der testemunho da sua fé diante das pessoas, alguém enfrentar você assim, você responder pessoas com educação, né? A pessoa está falando uma coisa para você que não é verdade, que é contra a igreja. Você orienta essa pessoa, você ganha indulgência. Tudo isso faz indulgência parcial. Só que você não pode cumprir só essas obras, por exemplo, fazer um pouco de adoração, rezar o terço. Rezar o terço sozinho ganha indulgência parcial. Mas você tem que, no final de tudo, dentro de um certo período, pelo menos de uma semana, comungar e rezar pelo Papa. Se você não comungar e não rezar as orações do cristão pelo Papa, que geralmente é o Pai Nosso, Ave Maria, basta. Alguns acrescentam o credo, mas rezou o Pai Nosso, Ave Maria. Por isso que nos nossos terços, a gente não deveria rezar só o terço, mas sempre no final, pelo Santo Padre, o Papa. Esse terço da indulgência. Só que tem uma diferença. Se você rezar o terço sozinho, indulgência parcial. Parte da pena temporal é perdoada. Se você rezar o terço em família, indulgência plenária. O terço rezado em família, né? Então, só para a gente entender. Agora, a indulgência plenária, que é essa que nós estamos recebendo no ano santo do jubileu, ela não deixa sobrar nada, ela derruba tudo. Ela derruba toda a pedreira que está aí dentro de você, de mim, né? Toda a pena temporal que você iria ter que purificar no purgatório, pela indulgência plenária, ela é perdoada. No ano santo, para a gente conseguir, eu vou falar primeiro, antes do ano santo, eu vou dizer como que fora do ano santo, nos dias normais do ano, eu posso conseguir indulgência plenária. Fazendo meia hora de adoração ao Santíssimo. Sem o celular. Sem ficar falando no WhatsApp. Se você fizer meia hora de adoração ao Santíssimo, adorando o Santíssimo, pode ter alguma distração, como mexer no telefone, não vai dar. Pelo menos meia hora rezando pelo Santo Padre, comungando naqueles dias, indulgência plenária. Meia hora de meditação da Bíblia. Se você ler a Bíblia meia hora e meditar e rezar pelo Papa, indulgência plenária. O visitar santuários e catedrais e rezar o credo, o Pai Nosso, também no ano jubilar, ganha nas igrejas que os bispos determinarem. O terço rezado na igreja ou em família, ganha indulgência plenária. Sozinho em casa, indulgência parcial. Tá? Então, essas são algumas condições. Agora, no ano santo, qual que é a diferença do ano santo? O ano santo, ele coloca para nós, além dessas práticas, que se você visitar uma igreja, for peregrino nessa igreja, e toda vez que você entra nessa igreja,
Você pode rezar dentro da igreja ou na sua casa. É melhor dentro da igreja. Pelo Papa e comungando, você vai ganhar indulgência. Aqui em Baiti, no nosso decanato, a igreja indulgenciada no ano inteiro é a medalha milagrosa lá. Ela que foi colocada como igreja. Cada decanato, o bispo escolheu uma, segundo os critérios que ele teve com a equipe dele, né? A nossa não foi escolhida, porém, como eu fiz esse pedido e ele nos concedeu, aqui quem entrar todo dia até o dia 9 de julho vai ganhar indulgência plenária, só pelo fato de entrar e rezar aqui, estando em estado de graça. As indulgências, elas têm esse desejo de despertar a conversão, a vida de santidade, a busca dos sacramentos. No ano santo também, eu vou falar agora aqui sobre as condições, eu coloquei na folha de vocês. No ano santo da esperança, o primeiro modo de ganhar indulgência é visitar uma igreja jubilar. É isso. Ou uma igreja indulgenciada. Pode participar da Santa Missa. Se fizer a via sacra nessa igreja, também ganha indulgência. Ou rezar o Santo Terço. Mas tem que comungar. Mesmo que você não comungue naquela igreja. Às vezes as pessoas perguntam que elas foram dentro da igreja aqui de Baiti visitar, por exemplo, quem é lá de Jabuti, um exemplo. Visitou a nossa igreja, mas participou da missa lá e comungou lá e rezou pelo Papa, recebeu indulgência. Claro que é o ideal se você puder participar da missa naquela igreja mesmo, mas não é o obrigatório. Está indulgenciado quem for para Roma e entrar nas catedrais do Papa, nas basílicas do Papa, as 4. Quem for para a Terra Santa também esse ano e visitar o Santo Sepulcro e a Igreja da Natividade, também ganha indulgência, a Igreja da Anunciação. E em todo o mundo, as igrejas estabelecidas pelos nossos bispos, como eu falei, a Catedral de Jacarezinho também é. Tem outras igrejas perto de nós aqui que são jubilares, né? A Igreja de Siqueira Campos também é. E, além disso, quem fizer exercícios espirituais ou encontros de formação sobre o Concílio Vaticano II ou sobre o Catecismo da Igreja Católica ganha indulgência plenária, rezando pelo Papa. Quem realizar obras de misericórdia ganha indulgência plenária. Esse ano, sim. Fora desse ano, ela fica parcial, mas dentro do ano da esperança, se você, por exemplo, vestir a quem é nu, se você der de comer a quem tem fome. Gente, mas der de comer a quem tem fome não é que o teu filho lá em casa está com fome e você tem comida e você dá comida para ele, você ganha indulgência plenária. Não. É dar comida para a pessoa que não tem comida. É isso, né? Dar de beber a quem tem sede, uma pessoa passa pela rua, que é pobre, que não tem condições. Acolher um peregrino. É difícil a gente acolher um peregrino dentro de casa. Às vezes você não acolhe para dormir dentro da tua casa, mas você ajuda ele de alguma forma, encaminha para o albergue, você dá uma roupa, um cobertor para essa pessoa, você ganha indulgência. As obras de misericórdia corporais. Visitar os doentes. Qualquer doente ou idoso que está em casa não pode vir aqui. Se você visitar essa pessoa com espírito de fé e rezar pelo Papa, comungando, você ganha indulgência plenária. Visitar os presos. Mais difícil, né? Quem visita os presos, esse ano ganha indulgência plenária. Tem as espirituais também. Ensinar os que não sabem. Quando você orienta uma pessoa que está no caminho errado e reza pelo Papa, ganha indulgência. Dar bom conselho. Uma coisa bonita, está faltando gente no mundo de hoje que dá bom conselho, viu, gente? Porque o mau conselho tem tantas pessoas. Se você der bom conselho para alguém rezar pelo Papa, ganha indulgência. Corrigir os que erram. Mas corrigir com caridade. A pessoa está fazendo errado. Às vezes a gente precisa de um profeta na nossa vida. Você está no caminho do pecado, você está no caminho errado. Você precisa voltar para Deus. Se você corrigir uma pessoa que erra, com caridade, reze pelo Papa. Ganha indulgência. Perdoar as injúrias. Se você perdoar quem te ofendeu, ganha indulgência. Rezando pelo Papa e comungando. Suportar com paciência os defeitos dos outros. Ganha indulgência. Isso aí lá dentro de casa, né? Principalmente. Rezar pelos vivos e pelos mortos. Enterrar os defuntos. Ganha indulgência. Você foi num velório, rezou o terço no velório, participou do meséquias com o sacerdote, ou fez um momento de oração, basta. Mas se você conseguiu acompanhar até enterrar o defunto e rezar pelo defunto, rezar pelo Papa, ganha indulgência. Olha quantos modos que nós temos. Está tudo nessa folhinha de vocês aí, está petitico aí, mas depois vocês podem tomar nota e guardar, porque isso vai servir.
Também nesse ano santo ganha indulgência quem redescobre a penitência da sexta-feira, fazendo um dia sem supérfluos de jejum, ou se abstendo dos meios de comunicação. Na sexta-feira, evitando redes sociais. Também. Vocês sabem que no Brasil, quer dizer, no direito canônico, durante o ano inteiro, o católico ele não deveria comer carne na sexta. O ano inteiro. De prescrição mesmo é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Isso é mandamento da igreja. Mas o direito canônico, ele diz que toda sexta, como rito de penitência, nós não deveríamos comer carne vermelha. Não. Porém, se a pessoa acha que ela precisa, porque às vezes ela tem um trabalho pesado, ela não tem outro tipo de alimento, ou ela mesmo esqueceu, foi numa casa que a pessoa ofereceu para você carne, não vai fazer mau gosto para a pessoa. Bom, você que sabe, né? Eu, quando eu vou, a pessoa oferece. Aí você comuta. Em vez de você não comer a carne, você come a carne na sexta, mas você oferece um terço no lugar. Pelas almas do purgatório, ou pela conversão dos pecadores, oferece um terço pelas intenções do Santo Padre, e você mudou a penitência da sexta. Mas, em geral, seria isso. Apoiar também caráter religioso ou social de lugares com, assim, defesa da vida. Por exemplo, se eu faço uma obra de caridade para a PAI, para o asilo, para um lugar com pessoas com problema de drogas, álcool, psiquiátricos, esse ano, se eu for num lugar desse visitar ou fizer algum tipo de doação, rezando pelo Papa e comungando, ganho indulgência. Essa oferta que a gente vai fazer aqui na Corpus Christi, por exemplo, se é de fralda, se é de alimento nós vamos mandar para as clínicas e a fralda para o asilo. Se você entregar ali e fizer essas rezando pelo Papa e comungando, você ganha indulgências por esse gesto. Ou com uma visita também, né? Ok, esses são os modos da gente conseguir indulgência no Ano Santo. Visitar as igrejas e obras de misericórdia. E dar testemunho da nossa fé. Isso ganha indulgência no Ano Santo. Aquelas outras que eu falei, meia hora de adoração, leitura da Bíblia por meia hora e o terço em família, isso é o ano inteiro. Não é só no Ano Santo. Agora, o dia 2, gente, que é o dia de finados. É importante que eu explique isso antes de terminar a palestra, por quê? Porque do dia 1º de novembro ao dia 8 de novembro é a única semana do calendário que vai ser diferente dos outros. Por quê? Porque nesse dia você pode ganhar indulgência, mas nesse dia você não pode ganhar indulgência para você. Nesse dia você pode ganhar indulgência só para os defuntos, só para os falecidos, né? E qual que é o critério? Comungar, rezar pelo Papa, claro que você vai oferecer uma missa pelo teu falecido também, né? E ter confessado. Então você tem os 8 dias para fazer a confissão, se precisar da confissão, porque tem pecado grave, ou se faz tempo que não confessa. 8 dias, do dia 1º até o dia 8 de novembro, mas você pode aplicar só para os teus falecidos. E geralmente você vai ganhar 8 indulgências, pelos 8 que você aplica durante o ano. Alguns padres, gente, na internet, eles colocaram para o povo que não ganha indulgência para os falecidos no dia de finados se não for no cemitério. Não é verdade. No manual das indulgências, isso aqui eu não vou passar para vocês verem porque está em outra língua, mas tem em português também. No manual da indulgência diz que é claro, é um ato de piedade visitar o cemitério, cuidar do túmulo dos nossos falecidos. Só que se a pessoa não for no cemitério, ela for em qualquer igreja ou oratório, ela oferecendo pelos falecidos, rezando pelo Papa, ela ganha indulgência igualmente. A visita ao cemitério não é obrigatória para indulgência, mas é bom que se visite. Tá? Então, só para ficar clara essa questão. No final da folha de vocês, eu nem sei se precisa falar tudo isso aqui. No final, tem onde está o número 1, aqui na última página, aqui, eu coloquei os dias do ano que tem indulgência. Os dias do ano que você consegue indulgência plenária se você fizer essas obras que eu disse. Confesse, reze pelo Papa, comungue e participe da missa nesses dias. A indulgência para quem vai à missa no primeiro dia do ano, 1º de janeiro, que é Santa Mãe de Deus, e recita o Veni Creator. Veni Creator é o Vem de Espírito Criador. Aqui os meninos cantam em latim, às vezes não sabe cantar em latim também, mas não importa. Você está aqui, mas procure no celular que também tem em português. Você vai procurar a oração e faz, né? Indulgência plenária ao fiel que participar na sexta-feira santa da celebração da Paixão do Senhor.
Quem vem sabe que Sexta-feira Santa é o único dia do ano que não tem missa, né? É a celebração da paixão. Quem vem nessa celebração das 3 horas ou 5 horas que for, você beija a cruz, mas você não deveria esquecer de rezar pelo Santo Padre, porque ganha indulgência plenária também, comungando. Os que se aproximam a primeira vez da comunhão e os que assistem a outros que se aproximam. Pena que tem alguns catequistas aqui, né? Mas pena que os nossos catequistas não aproveitaram muito, né? Teria que ter mais catequistas que ficassem aqui nessa palestra. Toda criança que faz a primeira comunhão ganha indulgência plenária, ou adulto. E o seu catequista e os seus pais também podem ganhar porque o acompanharam. E às vezes faz a primeira comunhão e nem sabe. Pode ganhar indulgência naquele dia, né? No segundo domingo da Páscoa. Segundo domingo da Páscoa é festa da Divina Misericórdia. Rezando pelo Papa, cumprindo esses preceitos que eu disse, ganha indulgência plenária. Ao fiel que renovar as promessas do batismo, concede-se indulgência parcial e ganhará indulgência plenária se o fizer na celebração da vigília pascal ou no aniversário do seu batismo. Se você participar da missa da vigília pascal renovando seu batismo, ganha indulgência, e no dia do aniversário do teu batismo, mas se você não sabe que dia que é o teu batismo, como que você vai renovar? Você tem que saber o dia do teu batismo. Basta você rezar o credo no dia do teu batismo. Faz a renúncia, renuncia ao pecado, renuncia ao demônio, renuncia às suas obras e seduções e reza o credo. Está renovado. Pode fazer diante do padre também, se você quiser. Ganha indulgência plenária. Em todas as igrejas e oratórios públicos ou semipúblicos, aqui já falei que os bispos... dia 2 de agosto se pode ganhar indulgência da porciúncula de São Francisco, em toda a paróquia. Igreja paroquial, principalmente as paróquias cuidadas pelos franciscanos, mas em toda igreja paroquial. Aos fiéis o dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, quem participa da missa, cumpre esses preceitos que eu disse, ganha indulgência dia 8 de dezembro. Quem usar um crucifixo ou objeto religioso abençoado pelo padre, no dia de São Pedro e São Paulo, ganha indulgência parcial. Se for abençoado pelo Papa e pelo Bispo, ganha indulgência plenária. Quero ver se o Bispo abençoar tudo isso aí, né? Mas quem sabe no dia que ele vier rezar a missa do jubileu, a gente fala para vocês trazer os objetos e usa, mas é no dia de São Pedro e São Paulo em que se ganha. Então, foi um pouquinho longo, porém tentei explicar para vocês aqui como que funcionam as indulgências, como que a gente ganha indulgência. Agora, uma última questão, para deixar bem claro que está na folha de vocês também. Você pode cumprir todos esses preceitos, né? Como o ano jubilar, visitar a igreja, fazer obra de misericórdia, ler a Bíblia por meia hora, fazer adoração santíssima por meia hora. Não é assim que acontece. Pelo manual das indulgências está escrito aqui. Para a pessoa ganhar indulgência plenária, ela não pode ter apego a nenhum pecado venial. Ela não pode. Se ela tiver apego a qualquer tipo de pecado venial, ela não ganha indulgência plenária, ela ganha indulgência parcial. Parte da culpa dela, que seria purificada no purgatório, é perdoada, mas ela não tem o pleno perdão. Não tem. Então isso tem que ficar muito claro para nós. Por isso que eu falei que não tem pecadinho de estimação. Se você tiver pecadinho de estimação, você não ganha indulgência plenária. Não significa que eu vou confessar e eu não vou pecar de novo. Não, mas quando eu vou me confessar, eu abro o meu coração, eu não escondo nenhum pecado. A não ser que eu esqueça. Se eu esquecer, é absolvido ali. Posso até confessar uma outra vez o pecado se eu lembrar, mas é absolvido. Agora, pecados sérios, se tiver dificuldade, escreve. Vai deixar para a rua também escrito, né? Põe fogo depois e conta para o padre, seja aberto. Eu sempre digo assim, pecado esquecido, pecado perdoado, mas pecado escondido não é perdoado na confissão, né? Isso. E eu tenho que ter a séria decisão de deixar aquela situação de pecado. Eu quero deixar aquela situação, não adianta. Eu vou confessar com o padre, eu vou usar exemplo aqui, não estou falando de ninguém, mas estou usando exemplo. Eu roubo, eu tenho costume de roubar, mas eu vou continuar roubando do mesmo jeito. Né? Eu sou um padre que fale com o meu compromisso. Eu vou continuar naquela situação, deixa ali mesmo. Não recebe indulgência plenária. Eu sou católico, mas eu vou no espiritismo, eu vou nessa sociedade secreta. Eu não saio daquilo, eu confesso meus pecados, mas eu fico ali. Eu não recebo indulgência plenária. Eu tive uma falha lá no meu matrimônio. Confessei e recebi indulgência, acabou.
Agora, se eu vou querer continuar naquele pecado que eu cometi, eu não recebo indulgência plenária. Não tem. Indulgência plenária é para quem quer a conversão verdadeira, a mudança de vida, a santidade. Viu? Por isso que é importante. Muitas pessoas acham que estão recebendo indulgência plenária, mas, infelizmente, não estão, porque falta essa disposição, essa vontade. Tá? Então, eu concluo, eu peço que vocês guardem essa folha. Se alguém precisar, alguém não pegou, tem mais aqui. Quem gostaria? Passar? E se faltou para alguém num dessas folhas, pode pedir para a Val lá, que ela tem o arquivo, né? Tem um arquivo na... Tem mais uma aqui, ó. Tem uma sobrando. Alguém gostaria... Alguma coisa ficou... Eu vou passar o microfone, porque estão gravando aqui, daí fica quem está... Eu não sei, é ao vivo que está ou é ao vivo? Ah, vai ficar gravado. Só passar para quem? Que sobrou uma. Ok. Padre, quem é do apostolado pode receber, então, esqueci a palavra, indulgência diária? Pode receber indulgência diária. As indulgências parciais, elas podem ser recebidas mais de uma por dia. As indulgências plenárias, todo cristão, mas claro, o apostolado da oração tem a sua devoção, tem algumas orações que você faz no dia do Sagrado Coração, que existe no manual, fazendo meia hora de adoração, você pode receber uma por dia. Mas não só do apostolado, todo batizado pode receber. Gente, as indulgências plenárias, elas são concedidas por quem? Eu esqueci de falar isso, uma coisa importantíssima. Pelo Papa e pelos bispos dentro da sua diocese. Pelo Papa na igreja inteira. Eu esqueci também, está nessa folhinha aqui, por exemplo, nesse ano santo, as pessoas que não podem vir à igreja, elas podem receber indulgência em casa. Muita idade, tem um problema de saúde sério. Você orienta a pessoa que o ministro ou o padre leve a comunhão para ela reze pelo Santo Padre, ela tenha confessado, se ela tiver precisado da confissão, ela recebe indulgência em casa. Todo doente recebe em casa. Mas as indulgências são aplicadas assim, o Papa para a igreja inteira. E quando o Papa dá aquela bênção, Urbi et Orbi, que ele deu quando ele foi eleito, mesmo a gente assistindo pela televisão, a gente ganha a mesma indulgência de quem está lá na Praça de São Pedro. Nos dias santos, o Papa também dá indulgências, né? Dia da Páscoa, ele concede indulgência, dia da Imaculada, enfim. Mas fica claro isso, que a indulgência é uma por dia, a indulgência plenária. Não tem, a não ser que a pessoa esteja em perigo de morte, né? Em perigo de morte, todo padre concede indulgência. Ele não só concede a absolvição, mas por isso que você tem que rezar para você ter um padre perto de você na hora da morte, viu? Eu também. Mas quantas pessoas, gente, na hora o sacerdote ele dá unção, ele diz, pela autoridade me foi conferida pela sé apostólica, ou seja, pelo Santo Padre, eu te concedo perdão de todos os teus pecados e indulgência plenária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aí é capaz de ir direto. Por isso que a gente também, sabe que nós padres, nós somos seres humanos, que temos qualidade, temos defeitos também, estamos caminhando na busca da santidade como vocês. Mas a pessoa que geralmente ela gosta dos padres, ela ama os padres, ela reza pelos padres, ela ajuda os padres na sua vida, geralmente no final da vida ela vai ter um sacerdote do lado dela. Geralmente ela vai ter. Agora quem fica infernizando a vida do padre, aí não sei. Aí não sei, eu não vou dizer que não vai ter, mas não sei, porque Deus é misericórdia, né? Mas é uma das promessas do Sagrado Coração, que a pessoa que for devota do seu coração não morrerá sem os sacramentos. Então, certamente vai ter ali indulgência. Padre, mais uma pergunta. Talvez o senhor já tenha até respondido, mas eu preciso ouvir. A pessoa é casada na igreja e separada. Uhum. Vive em castidade. Recebe a indulgência plenária? Recebe indulgência plenária. Né? Se ela vive em castidade, ela recebe. Agora, se ela tem um outro relacionamento, a indulgência parcial. Mas alguém levanta a mão, hein? O senhor explicou que a gente só consegue lucrar a indulgência quem é batizado. Sim. Eu posso oferecer a indulgência para uma pessoa que não seja católica? Um falecido, no caso, né? Sim, pode. Pode oferecer para um falecido que não foi batizado. Porque o batismo, ele é a porta que nos abre para o céu.
Os sacramentos são os meios normais para a gente chegar para o céu. Só que Deus não está amarrado e não está preso aos sacramentos. Então, a gente não pode dizer que uma pessoa que não foi batizada, ela não pode ser salva por Deus, porque Deus tem os meios dele, que são misteriosos a nós, para salvar essa pessoa. Então, para todo tipo de pessoa falecida, a gente pode oferecer indulgência. Vocês sabem que havia uma reserva muito grande na igreja antigamente, principalmente com questões suicidas, né? De não oferecer missa, de não ter exéquias, etc. Depois, com o pensar, principalmente Santa Teresinha nos ajudou muito nesse sentido, né? Quando ela rezou para uma pessoa que não era suicida, mas foi condenada à morte na França, né? E ela teve uma experiência espiritual, porque era um criminoso, que ele tinha recebido a glória do céu pelo sufrágio que ela fez, de missa e de indulgência por aquela pessoa, né? Isso. Fique claro, né, gente? A indulgência, ela não perdoa o pecado em si, ela tem a pena temporal, vocês entenderam, né? Porém, a igreja tem outros meios para o perdão dos pecados no purgatório, principalmente o sacrifício da missa. O sacrifício da missa, a prece que nós fazemos, o nosso terço, aí é para o perdão de pecados. Tá? Pode e deve oferecer, né? Até para pessoas de outra religião, pode, não tem problema. Padre, eu queria saber o seguinte, por exemplo, assim, eu ofereço indulgência para uma pessoa falecida. Basta uma vez. Basta uma vez. Ah, tá. Basta uma vez. Claro que você ofereceu para a pessoa falecida esse ano, mas daqui a alguns anos, a indulgência, né? A indulgência. Se você ofereceu uma vez, tá bom. Mas se você sente necessidade de no futuro oferecer novamente por essa pessoa, ofereça, porque ano que vem deu vontade de oferecer pelo vô que faleceu e eu quero oferecer. Se o teu vô que faleceu não precisar da indulgência, Deus vai aplicar para outra pessoa. Ele vai aplicar para outra pessoa da tua família ou para alguma pessoa que ninguém ofereça indulgência. Deus vai aplicar também as missas pelos falecidos. Geralmente, gente, quando a pessoa falece, a gente oferece missa de 7º dia. O 7º dia faz como uma novena ali. Depois oferece um mês, oferece no outro mês. Depois, quando passa um ano, você oferece no aniversário de morte da pessoa. Pode ir oferecendo sempre. Agora, se aquela pessoa também não está precisando mais dessa missa, Deus aplicará para quem precisa. Ou vai aplicar para você também já antecipado. Porque Deus não tem tempo. Deus não tem passado, presente, futuro. Para Deus é eterno. Né? Ok, mais alguma dúvida? Eu estou gostando que vem pergunta. A gente faz esses encontros, não faz pergunta. É sinal que a coisa foi boa. Ô padre, eu queria saber, porque às vezes na missa assim, a gente coloca assim, essa missa eu quero oferecer para a minha família tal. Pega o sobrenome da família, né? A indulgência não vale fazer assim? Ou vale? Certo. A missa em si mesma, ela oferece sufrágio pelos teus falecidos. Sufrágio, né? Quer dizer, ela alcança perdão dos pecados pelos teus falecidos. Isso é a missa, perdão dos pecados, né? Então eu ofereço pela minha família. Então aquela missa vai ser oferecida pela família Pereira, né? Então essa missa ela vai conceder e ela vai ajudar no perdão dos pecados. Se aquelas pessoas que eu ofereci a missa morreram sem confessar aqueles pecados, então deu perdão dos pecados. Pronto. Agora, se eu quiser indulgência, eu vou ter que fazer as outras obras além da missa para os meus falecidos. Geralmente um de cada vez, daí, né? Daí eu ter que fazer meia hora de adoração, ou nesse ano visitar uma igreja jubilar, uma obra de misericórdia, terço em família, tudo isso que está aqui. Né? Ainda vou ter que acrescentar. Só pelo fato de eu oferecer uma missa de sufrágio, a pena temporal, ainda precisa de indulgência. Só que os pecados... Porque a questão da missa, a missa é mais forte do que a indulgência, se a gente for pensar. Porque não existe oração mais perfeita que a missa. A missa perdoa pecados, né, de vivos e falecidos. E a indulgência completa, perdoando a pena temporal. Tá? Ok. Mais alguém? Levanta a mãozinha e faz a pergunta. Foram boas perguntas, viu? Aqui. Padre, por exemplo, eu vou fazer uma oferta para um falecido. Eu posso fazer uma oferta só para um falecido ou pode fazer para mais de um falecido? Pode fazer por mais de um, não tem problema. Por exemplo, e no mesmo dia que eu vou fazer, mesmo instante que eu vou fazer a oferta, eu posso fazer a minha oferta e fazer só para ele, para o falecido. Pode fazer para mais de um ou só para um falecido? Não, no caso a minha normal vou fazer, assim, na missa, no caso. Em valores. Sim, o valor
Não importa muito o valor, né? Assim, eu posso, no mesmo instante que eu fazer o falecido, tem que ser só para ele. Eu não posso fazer? Eu posso. Pode, Ah, pode. tá. Você pode fazer para um falecido ou para mais falecidos com o mesmo valor, não tem problema. Não é o valor que vai contar no céu, é a oferta que você faz, é o gesto da oferta, né? Até, gente, você tem pastoral do dízimo aí? Alguém da pastoral do dízimo? Tem. Queria tanto que as outras pastorais também tivessem vindo, mas enfim, tanto dízimo, catequese, tudo tem a ver. As meninas lá que ajudam no escritório. Por exemplo, uma oferta que você faz em sufrágio do falecido. Você está fazendo um ato de caridade olhando segundo Macabeus, que está escrito ali, que você faz uma oferta de caridade no lugar do teu falecido. Isso é aplicar a missa pelo falecido, não é oferecer. Oferecer, se oferece. Oferece, e não precisa nem dizer o nome aqui na frente. Você pensou no teu falecido ali na missa, na hora do oremos, já está oferecida a missa. Ofereceu. Falou ou não falou o nome, está ali. A gente não precisa ficar preocupado muito sobre falou ou não falou o nome, gente. Não é isso, é o oferecimento. Agora, aplicar a missa é isso. Você põe o nome dos falecidos. Às vezes o padre leu ou não leu, não sei. Mas o padre está oferecendo a missa pelo teu falecido. Às vezes nem sabe o nome dele, mas está oferecendo pelo teu falecido. E você faz uma oferta de esmola. Não, isso não é dízimo, isso não é ofertório de missa. É uma oferta de esmola pelo teu falecido. Que você tá... E isso você pode dar na pastoral do dízimo ou lá no escritório paroquial, quando você marca a missa. Por exemplo, dei R$3 e ofereci. Dei R$5, não sei, 10, não sei. É uma coisa mínima que a gente faz, né? Esse valor, ele só deveria ser usado para o culto sagrado, para comprar as coisas do culto sagrado ou para o sustento do clero. Nossa, ele não deveria ser usado esse valor para outras coisas. Deveria ser contabilizado e usado para o culto da igreja, porque é para o culto que é oferecido, né? Então, mas a pergunta, aproveitei para explicar uma outra coisa, mas pode ser oferecido por um ou por mais com o mesmo valor. Não é que, por exemplo, eu vou oferecer para a mãe, para a avó e para a tia. Eu falei assim, eu tenho que dar 5, 10, 15. Não. Se você quiser dar 15 por um só, ótimo. Você quer dar 50 por um, você quer dar... Não é o valor que vai apressar, é o gesto, né? O gesto é generosidade. Ok? Padre, se eu for oferecer uma indulgência, na missa eu ofereço pela alma e pela indulgência? Sim, você pode fazer a intenção na missa. Não tem momento assim certo para você oferecer indulgência. Por exemplo, você pode sair lá da tua casa e falar, eu vou oferecer indulgência pelo meu avô que faleceu. Ou eu cheguei, entrei na igreja e vou dizer, eu vou cumprir uma obra hoje, vou oferecer indulgência. Não tem um momento assim específico, mas você tem que ter essa intenção. O importante é isso, né? Agora, é que tem que ficar clara a diferença aqui, que eu expliquei para você como foi a pergunta que a senhora fez. É que o sufrágio da missa é uma coisa, é para perdão dos pecados, da culpa eterna, que às vezes a pessoa não confessou. E a indulgência é a pena temporal, que são as consequências que o pecado deixou. Então, para eu fazer uma obra de misericórdia completa para o meu falecido, eu tenho que fazer as duas coisas. Eu ofereço a missa por ele e eu ofereço a indulgência que eu vou cumprir depois. Aí você tem que ver um modo. É claro, por exemplo, a indulgência, se você entra aqui nessa igreja até o dia 9, só do fato de você participar da missa, ou de um terço, ou da via sacra, você já recebeu a indulgência tudo junto. Só que agora, quando passar o dia 9, daí não, só pelo fato de você entrar na igreja e celebrar a missa, não. Você vai ter que ou peregrinar para uma outra igreja, ou fazer as obras de misericórdia, ou adoração, ou a leitura da Bíblia por meia hora, ou como está escrito aqui. Okay? Daí fica completo. Ok? Não é muito fácil, né, gente? Por isso que eu achei por bem fazer essa palestra aqui, para clarear a situação e para ajudar vocês. Né? Ajudar vocês também a receber com fruto. Esse momento é um momento muito particular que nós estamos vivendo, um momento muito de graça mesmo, de graça. Então, se a gente não conhecer bem, acaba às vezes perdendo uma oportunidade. Né? Mais alguma pergunta? Pode levantar a mão que o microfone vai. Não sei se eu esqueci mais alguma coisa, se eu esqueci, os santos anjos completam. Mas eu acho que com essa folhinha aqui também, levando para casa, não deixe de ler, viu? Retomar em casa e vai ajudar muito a vida espiritual de vocês, a minha também, se Deus quiser.
Sim. Mais uma? Ô padre, é uma pergunta que há muito tempo traz no meu coração. Se eu conheci lá no passado de criança uma pessoa que mexia com espírita, era espírita, e eu posso oferecer uma indulgência pela intenção dele ou não? Ele já é falecido. Pode. Não há problemas, né? Pelos falecidos a gente deve oferecer, porque eles não podem fazer mais nada por si, né? É claro que é Cristo que faz, mas Cristo também conta conosco. Pode oferecer sim, porque é bom que ofereça a missa e a indulgência, né? Mas Cristo, na sua misericórdia, purgatório, se a gente não sabe, no mistério de Deus, ele pode purificar essa pessoa, né? É um fogo que queima, que limpa, pode, né? Eu penso assim, até eu participei de uma palestra no estado de São Paulo, antes de vir para cá, eu estava no interior de São Paulo, trabalhando, né? E na palestra foi falado, assim, uma certa pessoa falou que não tem perdão, o perdão é só da pena temporal, depois da morte, mas não é. No catecismo, na Bíblia, a gente percebe que tem perdão de pecados também depois da morte, senão a misericórdia de Deus seria muito curtinha, seria só para essa vida, né? E às vezes a gente pensa assim que vai receber indulgência só quem está perfeitinho, quem está arrumadinho, santinho. A indulgência, no fundo, é para quem está arrebentado mesmo. Quem andou por maus caminhos, quem errou, e que Deus lá no último do último vai querer buscar aquela ovelha, né? Então, por essas pessoas principalmente, gente, nós temos que oferecer assim. Pessoas que morreram no pecado, que não tiveram uma oportunidade, né, de ter uma luz. Sim, como não? Ajudou, gente, um pouco mais um? Espera lá, ele já chega aí. Só para os nossos ouvintes, não só ouvintes, né, porque estão vendo, tá, poderem também. Boa noite a todos. Eu estou com uma dúvida, talvez o senhor tenha falado, mas eu não me atentei. Nós estamos vivendo, então, um ano jubilar. O ano jubilar. Quando que iniciou esse ano e quando que ele termina? Para mim não ficou assim claro essa parte. Então, o ano jubilar, ele iniciou em dezembro do ano passado, né? Aqui na nossa diocese foi no dia 29. E foi proclamado pelo Santo Padre Francisco. E ele proclamou com data de fim, o ano tem que ter uma data de fim, e o ano jubilar ele vai se fechar nas dioceses, vão fechar no dia 29 de dezembro desse ano. Em nível de igreja universal, da nossa igreja católica, ele vai terminar em Roma no dia 6 de janeiro de 2026, lá. Mas aqui ele termina, né, nesse período. Então, durante todo esse ano santo, tem mais facilidade quando conseguir indulgência, nos anos santos, né? Como eu disse, os anos santos geralmente agora são de 25 e 25 anos. Então aproveite. Só que o Papa, ele coloca também anos extraordinários. 2016 não era para ser ano jubilar, mas ele colocou um ano extraordinário da misericórdia, porque o Papa Francisco, ele extrapolava a misericórdia de Deus, né? Colocou até que as portas da cadeia, quem passasse pela porta da cadeia, ganharia indulgência plenária, né? Os presos poderiam ganhar, fazendo esse arrependimento, tudo isso foi muito bonito. Porém, não tendo o ano santo, como está aqui na nossa folha, você tem muitos modos de conseguir indulgência, só participando dos dias que já são enriquecidos, como está no final da folha, ou fazendo aquelas obras que nós estudamos aqui. Ok. Padre, tem 3 pessoas que me magoaram profundamente, arrancando a vida do meu filho. Eu acredito que eu perdoei. Mas me disseram que eu tenho que chegar neles e falar que eu perdoei. E eu não sou digna disso. Mas eu acredito que eu perdoei, sem mesmo conhecer. Sim. Primeiro de tudo, gostaria de dizer para a senhora, né, a dor da mãe que perde o filho é a dor da Virgem Maria. Da Virgem Maria aos pés da cruz. Ficou em pé ali e teve o seu coração transpassado por 7 espadas, né? Diz que é a dor sem nome. Porque quem perde o marido e a mulher é viúva. Quem perde o pai e a mãe é órfão, né? E quem perde o filho, a filha, não tem nome.
É a dor mais profunda que um ser humano pode ter nessa terra. Porque não é a ordem natural, né? A ordem natural é o contrário, que os filhos enterram os pais, não esse modo. Então é uma dor muito grande. Primeiro de tudo que eu assim, agradeço a senhora, para a senhora colocar aqui diante de nós toda a situação brevemente, que a senhora ofereça essa dor e que faça da sua dor uma missão. Faça da sua dor uma missão, como a Virgem Maria fez a dor dela uma missão, né? Teu apostolado da oração, na tua família, no bem que a senhora pode fazer. Eu não digo que seria exigido falar para as pessoas que eu te perdoei para ter já perdoado. Primeiro de tudo, o perdão é um dom de Deus que vem da cruz, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus perdoou a humanidade e perdoou os assassinos dele também, naquele momento. É um dom que vem da cruz que a gente pede. E o segundo é uma decisão. Eu já perdoei. Eu não quero revanche dessas pessoas, não quero vingança. A justiça sim, a justiça humana é feita, mas a justiça de Deus é mais perfeita. E a misericórdia de Deus, ela não anula a justiça, porque nós vamos responder diante de Deus pelos nossos atos. Isso Jesus nos alertou muito no Evangelho. Então o fato de rezar por essas pessoas e no coração e na oração já ter perdoado, já foi perdoado. Então tá bom. Não preciso nunca chegar até eles. Não tem Obrigada. necessidade. Isso. Obrigado pela pergunta. Sim? Encerramos então. Então agradeço a presença e a paciência de vocês também. Fizemos uma mini aula aqui, uma pequena aula sobre as indulgências, que eu acho que não vai servir para nós só nesse ano, mas vai servir para a vida, né? E que vocês também possam, assim, acho que tudo que a gente aprende de bom, a gente pode multiplicar para os outros, né? Fazer um xerox dessa folha, ou conversar com alguém, explicar para a pessoa como fazer, porque, gente, a indulgência realmente é um remédio, viu? A indulgência é um remédio que cura, um remédio que ajuda a gente para a vida eterna. Então, agora eu com o Padre Leandro, a gente está procurando, está atento às confissões, né? Atendendo confissão quinta-noite, atendendo domingo à noite antes da missa. Agora, a partir do mês que vem, nós vamos atender toda a primeira sexta também. Um vai celebrar e o outro vai ficar para a confissão, para que a gente possa estar preparado aí para receber a indulgência. Então, agradeço e vamos ficar em pé. Bom, nada melhor do que, para terminar essa palestra, cumprir dois dos requisitos para ganhar a indulgência plenária. Vocês já cumpriram, já entraram no santuário indulgenciado. O segundo, agora nós vamos rezar pelo Santo Padre. E o terceiro é ter comungado. Se você vai comungar até domingo, ou já comungou hoje, você já pode aplicar essa indulgência. Ou para você mesmo, se você está precisando. Eu pequei, então eu preciso dessa indulgência hoje para mim. Ou eu vou oferecer para um falecido meu. E agora até dia 9, aproveita. Oferece para todo mundo que precisa. Da tua família ou da tua família maior, né? Que as outras pessoas também que precisam da nossa oração. Rezemos pelo Sumo Pontífice, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que possamos lucrar indulgência plenária na visita desse santuário indulgenciado, pelo jubileu de Santa Margarida Maria Alacoque. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. O vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, rogai por nós, pecadores, de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A resposta é: e brilhe para eles a vossa luz. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para eles a vossa luz.
Que as almas dos nossos irmãos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Essa ejaculatória, dá-lhe, Senhor, repouso eterno, a luz perpétua ilumine, ou brilhe para ele a vossa luz. Cada vez que você pronuncia ela, você ganha indulgência parcial para os seus falecidos. Parcial. Geralmente, além de fazer o sinal da cruz na frente do cemitério, a gente deveria dizer também essa ejaculatória. Dá-lhe, Senhor, repouso eterno, luz perpétua ilumine, ou brilhe para eles a vossa luz. Antes de ir embora, eu lembrei de uma coisa também, que é um padre de Piracicaba, que foi dar uma formação sobre isso para nós. Ele dizia assim, que você pode incluir na sua oração da manhã, já quando você levanta, e todas as orações que você fizer durante aquele dia, você aplica para indulgência. Indulgência parcial você vai receber de toda a oração que você fizer, e de toda a obra de misericórdia. Né? Daí, indulgência plenária, eu preciso caprichar um pouquinho mais para poder receber, mas as parciais também nos ajudam. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, bom descanso. Se precisar de mais material, depois vocês pedem no escritório. E amanhã começa a nossa novena ao Sagrado Coração, aqui, 7h30, com a presença do Padre Wagner. Ajuda a espalhar a boa notícia.